Salmo 56 é um salmo que Deus tocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. E eu creio que é um salmo que Deus vai usar para falar poderosamente a minha e a sua vida. Salmo 56 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Querido irmão e irmã, esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Você recebe na unção do Espírito Santo, amém? Diga amém aí bem forte, em nome do Senhor Jesus. Vivemos tempos que dispensa muito a apresentação do quadro, mas tempos extremamente difíceis, tempos em que as nossas emoções, elas estão sendo testadas no limite. E a gente sabe, meu irmão e minha irmã, que uma das formas em que a nossa emoção chega ao limite, extrapola, é aquilo que no popular fala, fulano está louco. É aquilo que muitas vezes, fruto de uma situação psíquica, a pessoa surta e ela já não responde mais totalmente pelos seus atos. A história que nós acabamos de ler nos conta um episódio onde Davi estava à beira da loucura. Davi estava fugindo do rei Saul, e Davi, fugindo do exército de Israel, sob o comando do rei Saul, Davi acaba indo para a terra dos filisteus, vai para a cidade de Gate, e chegando lá, ele é confrontado com o rei dos filisteus, Aquis. E a história nos conta que foi nesse momento que Davi compôs o salmo. O Salmo 56 é um grito de alguém que está desesperado. O Salmo 56, meu irmão, minha irmã, ele é um hino de alguém que está no limite. E o texto nos diz, os teólogos, os exegetas nos explicam. E quando você vai lá no livro de Samuel, lá em 1 Samuel 21, não vou me deter nesse texto agora, mas depois você anota, 1 Samuel 21, verso 10 a 15, conta essa história. Que quando Davi vai se esconder no meio dos filisteus, povo que ele tinha vencido a batalha lá do gigante Golias, você lembra que o Golias era filisteu? O texto nos diz que Davi vai se esconder lá porque ele imagina que lá seria um lugar que ele estaria protegido do rei Saul. Mas chegando lá, o povo filisteu começa a falar, não é esse que estava matando o filisteu a rodo? Não é esse que venceu a guerra contra a gente? Agora ele está aqui, onde já se viu isso? E Davi naquele momento, a história nos conta que ele se fingiu de louco. Davi começou a babar,
Davi começou a fazer loucuras, literalmente, entrou num surto, mas ele estava consciente. Ele fez aquilo se fingindo de louco, para que o rei dos filisteus não acabasse com ele e falasse assim: esse camarada não dá trabalho para ninguém, ele pode ter sido alguma coisa, mas agora é alguém perturbado, deixa ele à vontade. Meu irmão, minha irmã, essa história tem muito a ver com a gente. As nossas emoções, nós não precisamos fingir. Tem muita gente que está muito preocupado, tem muita gente que está chegando no limite. Esses dias eu li um texto dizendo que a gente vive hoje com as emoções de um jeito, que a gente está vivendo uma situação que um passado difícil gera em nós depressão. Muita gente hoje vive deprimida por causa de situações do passado não resolvidas. Então, situações emocionais do passado geram em nós depressão. Situações emocionais que nos levam à exaustão no presente, levam a gente a um estresse. E situações do futuro levam a gente a uma crise de ansiedade. O passado gera depressão, o presente gera estresse e o futuro gera ansiedade. Resumindo, a gente está parecido com Davi. Resumindo, a gente está como Davi, correndo o risco de receber uma onda emocional tão forte que a gente corre o risco de não resistir. Mas eu quero olhar para o Salmo 56 com você nessa noite e aprender o que fazia com que Davi chorasse. A história nos conta que Davi ali estava chorando. Ele estava numa situação de desespero. E talvez eu e você estejamos na iminência do choro. Talvez eu e você preocupados com essa situação, desta doença. Talvez a gente preocupado com o problema de um parente que está doente. Ontem, alguém da igreja me ligou pedindo oração por um parente que está hospitalizado, entubado, por causa da Covid-19. Então nós temos pessoas que vivem situações de extrema dificuldade na área da saúde. Hoje alguém me ligou pedindo oração, porque uma parente dela está na fase terminal de um câncer, e agora ela liga para a ambulância, para o SAMU e buscar, para levar para o hospital, mas eles preferem dar o medicamento e deixá-la em casa, porque o risco dela ir para o hospital e se contaminar com uma outra doença está muito grande. Enfim, meu irmão, minha irmã, hoje tem muita gente que por causa dessa crise de saúde, está vivendo muito preocupado. Por outro lado, além dessa preocupação, tem aqueles que estão preocupados com a economia, com o emprego, com a empresa, com a questão financeira. E por mais que o governo esteja tomando atitudes rápidas de liberar verbas para as mais diversas situações, a gente tem certeza que não vai conseguir atender todo mundo. Essas coisas geram em nós uma ansiedade, um medo com relação ao futuro. E muitas vezes a gente está se contendo na frente dos filhos, mas quando a gente para sozinho, a gente acaba derramando lágrimas. Eu quero olhar com você para essa história de Davi e ver por que Davi estava derramando lágrimas. Por que Davi estava nesse momento de extrema dificuldade? Os versos 1 e 2 dizem assim: Deus, o homem procura me ferir, me oprime pelejando todo dia contra mim. Há pessoas que me espreitam continuamente querendo me ferir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Querido, a história conta que o rei Saul, que deveria ser o mentor de Davi, que já tinha sido abençoado pelo dedilhar da harpa de Davi, o rei Saul que já tinha convidado Davi para ser discípulo dele, esse rei agora, por ciúmes e por inveja, está querendo perseguir Davi. O rei Saul, que já tinha sido pego por Davi em situações que Davi facilmente, por ser um guerreiro, poderia matá-lo, mas que Davi havia dito que não ia tocar no ungido do Senhor. O rei Saul, que era para ser o homem que protegeria a autoridade maior do país, que protegeria o Davi, queria matá-lo, queria acabar com a vida dele. Um dos motivos que Davi chorava é porque ele era perseguido injustamente. Um dos motivos que Davi chorava
é porque ele sofria perseguição daquele que deveria o proteger. Ele sofria perseguição daquele que deveria ser o seu mentor espiritual. E às vezes eu e você sofremos por causa disso. Pessoas que a gente confiou, pessoas que a gente depende delas, pessoas que a gente acredita que foram colocadas por Deus para nos abençoar, acabam nos prejudicando, acabam puxando o nosso tapete e querendo o nosso mal. Davi chorava por causa disso. Davi também chorava, no verso 5 está escrito, porque as pessoas torciam as palavras dele, e os pensamentos dos outros eram todos de mal contra Davi. Davi chorava, porque as palavras dele não eram compreendidas. Você já viveu esse momento na sua casa, que você fala A para os seus filhos, e eles morrem dizendo que você falou B? Você fala B para o seu cônjuge, e ele briga com você, porque ele acredita que você falou C? Queridos, quantas vezes as pessoas distorcem as nossas palavras, e se não são pessoas humanas, é o inimigo tentando atrapalhar a nossa caminhada. O texto nos diz que Davi, ele sabia que as pessoas intentavam o mal contra ele, as pessoas elaboravam estratégias para confundir as palavras dele, distorciam o que ele falava. Davi chorava, porque ele não era compreendido. Davi chorava, porque tudo aquilo que ele queria fazer de bom, as pessoas transformavam em mal. Isso fazia com que Davi chorasse. Davi também chorava, porque o texto nos diz que ele tinha medo. Olha o verso de número 3, em me vindo o temor. Queridos, eu tenho dito que ter medo não é problema. A diferença entre ser medroso e corajoso não é em quem tem medo e quem não tem medo, mas é em quem enfrenta o medo e em quem é dominado pelo medo. O texto nos diz que Davi tinha medo, e ele chorava por causa do medo. Deus tinha uma promessa para a vida dele. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Davi sabia o que Deus tinha programado para a vida dele. No entanto, Isabel, o texto nos diz que Davi tinha medo. Medo de não passar na prova, medo de ser contaminado por um vírus, medo de não ter dinheiro para sustentar a família no mês seguinte, medo de não conseguir controlar a empresa. Medo, não é errado ter medo. Davi tinha medo, e porque ele tinha medo, ele chorava. Davi chorava por medo das circunstâncias. Davi chorava por não ser compreendido pelas pessoas. Davi chorava por ser perseguido por quem deveria o proteger. Eu não sei, querido irmão e irmã, por quais motivos você tem chorado. Eu sei os motivos que têm me dado medo. Eu sei das pessoas que distorcem as minhas palavras. Eu sei das pessoas que por inveja e outra coisa acabam querendo me perseguir. Mas o texto está nos dizendo que quando a gente enfrenta perseguição, distorção da nossa imagem, da nossa palavra, ou então medo, chorar é compreensível. Chorar, querido, não é errado. Ter medo não é errado. Perceber que as pessoas querem o nosso mal não é errado. Eu me lembro, e esse é um erro que nós cometemos na educação dos nossos filhos, não deixar que os nossos filhos e filhas chorem. Muitos de nós, da minha geração, fomos educados com a ideia que o homem não chora. Quantas vezes eu ouvi o meu pai falando, engole esse choro. E querido, nós precisamos aprender que chorar é consequência de uma pressão, é consequência de um medo exacerbado, é consequência de uma situação difícil que a gente está vivendo. E o texto nos diz que Davi chorava. Mas eu quero entender com você que o choro de Davi, o meu choro, o teu choro, tem valor para Deus. O texto nos diz que Deus recolhe. Olha o verso de número 5, o Salmo 56, 5. Aliás, o verso 8.
contaste os meus passos quando sofri perseguições e recolheste as minhas lágrimas. Querido, para pensar. Você acha que Deus vai guardar coisa que não tem valor algum? Você acha que Deus vai guardar e se preocupar com algo que é desprezível? Com certeza não. E se Davi fala que Deus recolhe as nossas lágrimas, é porque para ele, a lágrima de Davi, a minha lágrima, a sua lágrima, tem valor. Se lá no Apocalipse ele fala assim: o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Se Jesus chegou para a mulher, lá Maria, depois da ressurreição, e ele fala assim: por que choras? Querido irmão, irmã, a minha lágrima e a tua lágrima, elas não são em vão. As nossas lágrimas têm valor para Deus. Deus não guarda besteiras. Deus não guarda coisas que não tenha valor nelas. E se Ele guarda as nossas lágrimas, para imaginar a cena. Se eu pegasse agora e estivesse chorando, se eu passasse o meu lenço na minha lágrima, a minha lágrima estaria no lenço. O texto nos diz que quando Deus enxuga a nossa lágrima, Ele passa a mão dEle, o cuidado dEle, e pega para si. O texto não diz que Ele impede a gente de chorar, mas o texto nos diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele toma para si as nossas lágrimas. E se Ele toma para Ele as nossas lágrimas, é porque para Ele as nossas lágrimas são importantes. Queridos, para Ele o meu choro e o seu choro não são em vão. O texto está dizendo que Davi fala: Senhor, Tu recolheste as minhas lágrimas. Saiba disso, Deus está recolhendo as tuas lágrimas. Deus está tomando para Ele, se é com lenço, se é com a mão, eu não sei, mas quando Ele enxuga, Ele tira e toma para si. E o texto está dizendo que Ele enxuga as nossas lágrimas. Agora, querido, mais importante do que o valor da lágrima, é onde a lágrima é colocada. Lá nos tempos bíblicos, o mundo greco-romano, eles tinham uma cultura, Celso, não sei se você sabe disso, mas eles, quando uma pessoa morria, eles recolhiam as lágrimas, sabia disso, Simone? Recolhiam as lágrimas da pessoa, dos que estavam chorando, para mostrar o valor daquela pessoa. Então, olha que coisa interessante, morreu lá o fulano é muito importante, foi todo mundo chorar por ele. Então o que eles faziam? Eles recolhiam as lágrimas que a turma chorava, porque quanto maior era a quantidade de lágrima, é sinal que a pessoa era mais amada. E as pessoas ricas, que não tinham muitos amigos, elas pagavam aquelas mulheres para chorar, que eram chamadas as carpideiras. Eram mulheres que iam chorar no caixão, para que os parentes recolhessem a lágrima, e na hora de enterrar, colocasse junto as lágrimas lá, e falasse: nossa, olha como que ele era querido, olha quanta lágrima. Queridos, olha que coisa interessante, o texto nos diz que lágrima tem valor, porque Jesus recolhe para ele. Agora, no mundo secular, no mundo da cultura antiga, as pessoas pagavam para alguém chorar por elas, para alguém demonstrar amor por elas. Jesus pagou um alto preço, para mostrar para mim e para você, o quanto Ele nos ama. E Ele não só pagou um alto preço, e isso é muito interessante. Hoje em dia tem muitas religiões por aí, que você tem de fazer um trabalho espiritual, tem de pagar, tem de fazer uma promessa, tem de dar não sei quantas cestas básicas. A fé verdadeira no Cristo único é o contrário. Eu não preciso pagar nada porque Ele pagou para mim. Eu não preciso pagar nada porque Ele pagou um alto preço. E agora quando eu choro, Ele recolhe as lágrimas que eu choro. Mas o texto me fala algo, e eu quero já partir para a conclusão no verso de número 8. O texto nos diz que Ele recolhe. O verso 8, a parte B: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Querido, odre era um recipiente que era usado para guardar vinho.
Lembra que Jesus falou que não se coloca vinho novo em odres velhos? Então preste atenção nisso para a gente orar juntos. Onde que se guardava a água? Em barril, em talhas, em cântaros, se guardava água. Onde se guardava o vinho? Em odres. O que era o odre? O odre era feito de couro de animal. Em algumas épocas, de acordo com a região, as entranhas do animal eram tiradas, eram limpas, eram higienizadas, e elas viravam odres. Então tinha odres que era feito com couro de animal, costurado e bem colado para poder guardar o vinho, e tinha odres que era feito das partes internas do animal, que era higienizado, limpo para poder guardar o vinho. E o vinho, quando colocava no odre, ele ia envelhecendo, ia fermentando, soltando gás carbônico, e o odre, por ser feito de pele, de couro, de tecido de animal, ele tinha essa elasticidade, essa facilidade de comportar aquele envelhecimento. Então os odres serviam para o vinho melhorar sua qualidade. Será que Davi estava tão maluco que ele confundiu? Não. Ô Laurê, eu não creio que Davi confundiu. Eu creio que Davi teve uma revelação do que Deus faz com as nossas lágrimas. Ele guarda as nossas lágrimas nos seus odres. E o odre só existe porque houve um sacrifício. O odre só existe porque um animal foi sacrificado. Se um animal não for morto, não for limpo, não for purificado, não vai haver o odre. O odre é resultado de um sacrifício. E você sabe que todos os animais do Antigo Testamento, no tempo de Davi, que eram sacrificados, eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, querido, a nossa lágrima tem valor, mas tem o lugar certo para ser depositada. A nossa lágrima tem valor, mas não pode cair pelo ralo. Não pode cair em teologia barata, em religiosidade fútil. As nossas lágrimas precisam ser depositadas no lugar do sacrifício. Odre é lugar do sacrifício. Odre existe porque houve um sacrifício para que ele ali estivesse. E quem se sacrificou por nós foi o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então hoje a minha lágrima, a sua lágrima, pode ser transformada em vinho, porque lágrima é sinal de tristeza, mas quando ela passa pelo sacrifício de Jesus, ela se transforma em vinho, e vinho é sinônimo de alegria, vinho é sinônimo do sangue do Senhor Jesus, que aliás domingo nós vamos celebrar na ceia. Querido, é tempo de chorar. Nós não somos obrigados a chorar não, mas nós não somos obrigados a conter o choro. Nós não somos obrigados a chorar e nem somos obrigados a achar que não está acontecendo nada. Mas Paulo fala em 2 Coríntios 4:7, que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a glória e a excelência seja do tesouro e não do vaso. A lágrima, Deus não deixa cair. Ele tem um lugar certo para colocar a tua lágrima. E o lugar certo para colocar a tua lágrima é a minha. Não é num vasinho para colocar no nosso funeral. Não. O lugar certo é colocar nos odres do Senhor. Porque são nos odres do Senhor que a nossa lágrima vai ser transformada em vinho. Porque odre é lugar para vinho. Se Deus coloca a lágrima no odre é porque Ele vai transformar em vinho. E o odre é o lugar do sacrifício. Se você entendeu isso, eu oro para que o Espírito Santo te revele coisas que eu não falei. Você vai nesta noite entender que pode vir a onda que for, pode ser a dificuldade que você enfrente pior da sua vida. Eu quero entender, meu irmão e minha irmã, que há um Deus recolhendo as nossas lágrimas. Há um Deus que está junto com a gente. E Ele se incomoda com o nosso choro. Ele não fica feliz com o nosso choro.
Ele se entristece com a gente, com o nosso choro. E por causa disso, Ele apresenta uma solução. A solução não é se descabelar. A solução não é igual alguns fazem, se desesperar, chutar o balde. A solução não é sair por aí falando mal de ideologia. A solução não é por aí, sair por aí roubando, matando ou tentando se aproveitar. Não. A solução é deixar que Ele pegue as nossas lágrimas e coloque no lugar que Ele vai transformar em alegria. E este lugar é o lugar do sacrifício. E o sacrifício que vale para mim e para você não é a nossa necessidade física, mas é o que Jesus fez na cruz. Esse texto, querido irmão, irmã, Ministério de Louvor, vem aqui para a gente louvar ao Senhor. Esse texto, ele fala como que Davi agiu. E eu quero olhar para isso, quando no verso 9, olha aí o verso 9. Davi, ele fala assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que tu és Deus por mim. No dia em que eu te invocar, Senhor, os meus inimigos vão embora. Senhor, no dia que eu te invocar, o que está me dando motivo para chorar, vai acabar. No dia que eu te invocar, aquilo que gera preocupação exacerbada, vai cessar. No dia que eu te invocar, a lágrima vai ser transformada em vinho. Então, querido, querida, o tempo é de invocar o nome do Senhor. O tempo é de invocar aquele que pode todas as coisas. Como que a água vai ser transformada em vinho? Pela invocação do nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor, ore, entre na campanha de jejum e oração, clame, e você vai ver que o nome de Jesus tem poder. E não quer dizer o triunfalismo, não quer dizer, como alguns pregam por aí, que crente não sofre, que crente é mais do que vencedor sempre, independente da circunstância. Não. Se nós somos mais do que vencedores, é porque a gente lutou. Só vence quem luta. Então lutas nós teremos, mas a vitória está garantida. Lutas nós teremos, mas Davi fala no verso de número 9: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos vão bater em retirada. No verso 10 ele fala: em Deus, cujas palavras eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança, e nada me temerei. O que me pode fazer o homem? Querido, sabe quando que a gente vai transformar água em lágrima em vitória? Nós vamos ser transformados quando Deus for aquele que a palavra dele vai ser respeitada, a palavra dele vai ser vivida na nossa vida, a palavra dele vai fazer toda a diferença. Através da confiança na palavra, leia a palavra, estude a palavra, ore a palavra, porque assim a palavra vai fazer diferença na sua vida. Através da perseverança, através do compromisso. Olha aí no verso 12: os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ação de graças. 3 coisas que Davi pratica, porque ele sabe que a lágrima nos odres, no sacrifício de Jesus, serão transformadas em vinho da alegria. 3 coisas: invocar o nome do Senhor, crer e viver a palavra dele, e em nome de Jesus ser perseverante. Davi está sendo perseguido pelo rei dele, está sendo perseguido pelo rei dos filisteus. Davi pensa que a última saída dele é se fingir de louco, mas nessa hora Davi canta: Senhor, o dia que eu te invocar, na tua palavra eu ponho a minha confiança, eu cumprirei os meus votos. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Se você puder, ore a Deus agora. Pense, as tuas lágrimas têm um destino certo, os odres do Deus vivo. E essas lágrimas, elas serão transformadas em alegria. Essas lágrimas serão transformadas em vitória. Mas para isso, invoque o nome do Senhor. Para isso, creia, viva e obedeça a palavra. Para isso, persevere, persevere. Leia com calma com a sua família depois os versos 9 até 12, e você vai ver o que Deus está fazendo por mim e por você.
você. Ouça essa música e nós vamos orar juntos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Eu quero orar por você, para a gente continuar cantando. E a última coisa que eu quero falar sobre esse tema nessa noite é uma coisa meio óbvia, que certamente você já pensou nisso. A quantidade de vinho está diretamente relacionada à quantidade de lágrimas. Quanto mais você chorar, maior vai ser a alegria. Quanto maior é a dificuldade, você não deve querer a dificuldade, não. Não precisa querer a dificuldade, porque a dose quem define é Deus. Mas se você está chorando, creia que a alegria vai ser maior. Creia que a alegria vai ser no mínimo igual e Deus vai multiplicar. A palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então creia que as tuas lágrimas estão sendo recolhidas. O teu sofrimento está no altar do Senhor. E se você continuar invocando o nome dEle, continuar vivendo a palavra dEle, perseverante, você vai receber a alegria que só em Jesus existe. Pai, eu quero profetizar sobre o teu povo o milagre. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor sustente o teu povo na travessia desse deserto, que o Senhor recolha as nossas lágrimas nos teus olhos, e que o Senhor Jesus, que se sacrificou única e definitivamente por cada um de nós, que o Senhor Jesus faça dessas vidas, das nossas vidas, milagres sobre milagres. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, crendo, Pai, crendo que o Senhor está aqui. Enxuga as lágrimas, Oh Deus, enxuga mesmo, Pai. corações. Oh Deus, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu cremos nisso, Pai, e te agradecemos, louvando e bendizendo o teu nome, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Obrigado, Ministério de Louvor, glória a Deus por isso. Se assente, pastora, pastor, para a gente terminar este momento juntos aqui. Quero glorificar a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele cuida da gente, né? E a gente está aí
numa reta de grandes decisões no Brasil, e a gente precisa estar juntos e unidos. Pastor, vira para cá aí. Fala um pouco para nós aí, pastor, sobre a campanha, como que está, qual a sua impressão, campanha de oração, de jejum, compartilha com a gente. Amém, pastor. Primeiramente, que palavra, né? Que palavrão, né, pastora? Glória a Deus pela vida do Senhor, que Deus continue usando poderosamente. Pois então, meu querido, minha querida, eu creio que você está engajado aí na campanha de oração e jejum. A nossa campanha de oração e jejum tem um propósito de estarmos 12 dias orando, né, de forma ininterrupta. A igreja tem se unido num propósito, feito um revezamento de oração, buscando a presença de Deus 24 horas. Durante esses 12 dias, nós estaremos nesse dinamismo de oração. E não só oração, mas como também de jejum. 7 horas, né, no mínimo, de jejum, de consagração ao Senhor. É a nossa busca, é a nossa vontade de estar aliançado com o Deus que pode mudar a nossa sorte. E a igreja, nós temos visto que a igreja tem abraçado, os irmãos e irmãs têm abraçado esse propósito, tem aí até compartilhado algumas experiências conosco. Temos visto aí que os irmãos e irmãs têm abraçado essa causa que é de Deus. Você que de repente não está ainda no propósito, meu irmão, minha irmã, você pode começar hoje, orando ao Senhor. Nos procure alguém da igreja, procure a nós, pastores. Nós podemos incluir você num grupo de oração, para que você também possa estar se unindo a nós, entrando nesse propósito de oração, de jejum, de consagração ao Senhor. E nós cremos que Deus há de nos surpreender. Amém? Amém, amém. Glória a Deus por isso. A pastora vai orar por nós, mas antes a gente quer fazer um lembrete sobre o final de semana. Final de semana é o primeiro domingo do mês. E nesse primeiro domingo, a igreja se reúne para louvar a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, mencionado hoje e celebrado nas nossas vidas. Então, queridos, qual que é a dinâmica? Como nós já falamos anteriormente, você como família vai celebrar aí na sua casa, domingo em 2 horários, às 10 da manhã e às 18. Então você vai celebrar com a sua família, domingo, às 10 e às 18. O nosso Ministério de Ornamentação já está preparando a mesa da ceia aqui. Nós vamos ter uma mesa aqui, vamos servir a equipe que está trabalhando aqui presencialmente, e vamos orar. No momento da consagração dos elementos, você vai ter os seus elementos consagrados aí na sua casa, via virtual online. Então você vai preparar, se tiver como pôr uma mesinha, ou então uma bandeja, da forma em cima da estante, onde você achar melhor. E aí nós vamos, ao orarmos aqui como pastores e pastora, estaremos consagrando os elementos aí na sua casa. E se você puder, arrume o pão e o suco de uva. Se você não for sair essa semana mais, por causa do isolamento, e se você quiser, você pode usar água, tá? Ah, pastor, eu não vou ter condição de sair para comprar o suco da uva. Então usa água, porque nós já aprendemos hoje que para Jesus água e vinho é a mesma coisa. João capítulo 2, ele também trata dessa transformação. Então não quer dizer que a sua água vai virar vinho literalmente, mas nós vamos consagrar, e como é um elemento simbólico, você vai tomar entendendo que o seu compromisso, a sua aliança é com o sangue do Senhor Jesus. Às 10 da manhã, às 18, prepara aí na sua casa, arrume, se você for no mercado ainda essa semana, com todo o cuidado que é necessário para essas saídas que você já está aprendendo bem. Então compra o suco de uva para você ter esse momento aí, em nome do Senhor Jesus. E a semana que vem, domingo, nós vamos explicar direitinho a estratégia, porque a semana que vem nós vamos ter um plantão aqui na igreja para recolher o quilo do amor, para recolher os dízimos e ofertas daqueles que não estão entregando virtualmente online. Então no domingo nós vamos informar, a semana que vem as pessoas vão ligar na igreja, marcar um horário para não ter aglomeração, e elas virão aqui, nós oraremos individualmente dentro do carro, para não ter nenhum risco de
contaminação, e aí estaremos então recebendo as doações dos irmãos e das irmãs, recolhidas nas famílias e também nas nossas células que estão funcionando, tá bom? Pastora, mais algum lembrete? A senhora lembra? Então nós vamos orar. E uma pergunta que nós já respondemos domingo, né? Pastor, pode algum outro tipo de líquido? Café, né? Água com gás. Água com gás. O Celso queria trabalhar com leite. Dá para fazer, Celso? Leite A ou leite B? Leite A, né? Mas, queridos, para que não haja uma multiplicação de fatores e de itens aí, a orientação que veio do Colégio Episcopal, e nós entendemos todo o entendimento teológico para isso, nós vamos fazer ou com suco da uva, que é o costume, ou com água. Alguns dizem assim, pastor, mas por que não deixa para a hora que voltar presencialmente? Queridos, o Wesley, que foi o pastor que Deus usou para começar o movimento metodista, ele dizia que a gente não pode perder uma oportunidade sequer de participar da mesa do Senhor. Uma. Eu sou do tempo, e quem fala isso é porque já é velho, eu sou do tempo que a gente, dia de Santa Ceia, a gente não faltava da igreja em hipótese alguma, porque era o dia de estar em comunhão com o corpo do Senhor Jesus. E usava a melhor roupa, mais bonita, inaugurava às vezes a roupa que a gente ganhava do pai, da mãe, na igreja e na Santa Ceia. Então é por isso que a gente vai fazer ceia domingo, porque é o primeiro domingo do mês e a gente não pode perder essa oportunidade. Pastor, e quando voltar? Quando voltar presencialmente, a gente vai fazer quantas for celebrando, né? Tem gente que já está falando que o pastor Ramilson vai entrar no primeiro culto da volta dando piruleta. Está treinando já, pastor? Vamos orar? Amém. Queridos, último detalhe, hoje eu fiz questão de vir com uma roupa no tom azul, porque hoje é o dia mundial onde a gente enfatiza a preocupação e um conhecimento maior da questão do autismo. Existem números que dizem que esta síndrome, esse transtorno, já está num número de, para cada 50 nascimentos, tem nascido uma pessoa com autismo. É um transtorno do espectro autista. Tem pessoas que têm um transtorno leve, tem pessoas que têm um transtorno maior, e hoje eu vi uma postagem interessante falando que agora, quem está vivendo o isolamento social, está tendo uma amostra pequena do que é ser um autista, porque a criança, o adulto autista, e por consequência os seus familiares, muitas vezes vivem esse isolamento. A criança autista por si só, ela vive no mundo dela, então ela vive no isolamento quase que constante. Os familiares, no nosso Instagram, nós vamos postar um vídeo de uma mãe que o Ministério da Comunicação entrevistou, e ela falando que quando ela quis inserir o filhinho dela na comunidade, ela levou no cinema, e o filho, como qualquer criança nessa fase de adaptação, teve dificuldade, e ela ouvia as pessoas gritando dentro do cinema, que eles tinham pago, e não queriam ser incomodados, e ela falava que o filho dela era autista, e ainda assim eles mandavam que ela saísse daquele cinema. Então nós precisamos aprender a ser gente, nós precisamos aprender a ser humano, a ser de carne e osso, e hoje é um dia da gente lembrar da importância disso, e o azul nos reporta isso, a importância de valorizar. Na nossa igreja, a gente tem as portas e os acessos, né, que são para cadeirantes, para pessoas com mobilidades reduzidas, e nós também temos o símbolo do autismo, que é aquele lacinho com diversas cores, porque nós entendemos o valor que essas pessoas e essas famílias têm, e nós precisamos valorizá-las também. Pastora, ore pelas famílias que têm crianças com autismo, e por essas vidas também, em nome de Jesus. Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida, Deus, pelo presente da vida, pelo presente de estarmos aqui, de estarmos juntos e juntas, mesmo que virtualmente, louvando e glorificando o teu santo nome. Isso é um privilégio para nós, é uma dádiva do Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor, por esse presente, o presente de cultuar ao Senhor, e o nosso desejo é fazer isso não só aqui,
Deus, mas em todo tempo, nas nossas casas, em todo o tempo, Deus, te louvar, te glorificar e estar próximo do Senhor e da tua presença. Deus, nós te pedimos que a tua bênção continue sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós apresentamos e pedimos a tua bênção de forma especial às famílias com pessoas autistas. Deus, que a tua bênção esteja sobre essas casas, que a tua bênção esteja sobre essas famílias, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre todas as famílias espalhadas na face da terra, que todos e todas possam ser cuidados, amados, valorizados e protegidos, não só pelo Senhor, que isso a gente já sabe que o Senhor faz, mas por nós, a igreja de Cristo. Então nós nos colocamos também, Senhor, à disposição para sermos bênção, Senhor, na vida um dos outros, para sermos bênção nas famílias da nossa igreja, Senhor. Neste tempo de quarentena, Senhor, de pandemia, nos move enquanto igreja, Senhor, nos nossos cultos em família, a orarmos pelas famílias da igreja, mas não só isso, a ligarmos uns para os outros, a procurarmos estar perto uns dos outros, Deus, para que possamos passar esse tempo chorando, tendo as nossas lágrimas acolhidas, mas também sendo lembrados disso através da vida dos nossos irmãos e irmãs. Conta conosco, Senhor, usa-nos, Deus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, agradecidos e agradecidas por tudo que o Senhor já tem feito por cada uma de nós e por tudo que cremos que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas, em nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ramilson, o Senhor nos dá a bênção? Amém. Meu irmão, minha irmã, estende as suas mãos. Que a paz que excede todo o entendimento humano, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja comigo, esteja com você. Não só agora, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.